Brasil e o mundo, a população hoje vive uma verdadeira epidemia de obesidade. Maus hábitos alimentares, sedentarismo, uma série de atitudes que levam a esse problema que acaba gerando um efeito cascata com muitas outras doenças. E tem muita gente que acha que a primeira solução para isso pode ser uma cirurgia bariátrica. Será que é isso mesmo? Para tirar essa e outras dúvidas a respeito disso, eu recebo hoje o Dr. Joelson Gulim, que é cirurgião do aparelho digestivo. Joelson, seja bem-vindo, prazer te receber. Obrigado pelo convite. Cirurgião do aparelho digestivo é também um gastroenterologista ou não necessariamente nessa ordem? Não, são dois profissionais que atuam na mesma área. O gastroenterologista atua na parte clínica, né, e às vezes ligado também à endoscopia. O cirurgião do aparelho digestivo atua no aparelho digestivo na parte cirúrgica. E a cirurgia do aparelho digestivo não se restringe à cirurgia bariátrica? Não, de forma nenhuma. A parte de problemas de vesícula, problemas de refluxo, problemas de intestino, qualquer lesão no intestino precisa ser mexida, apendicites, todas são áreas de atuação do aparelho digestivo. E falando nisso, Joelson, a gente vê hoje em dia coisas que antes... tem muitas doenças que eu sempre... aquela que vende mais porque é fresquinho porque vende mais, a gente não sabe se melhorou o diagnóstico ou melhorou a incidência das doenças. Mas uma coisa que me parece uma doença tão moderna é o tal do refluxo, né? Sim, o refluxo está aumentando cada vez mais a incidência, relacionado também com a obesidade e relacionado com maus hábitos alimentares, né? Você sai jantar ou janta em casa, come uma coisa mais pesada à noite e termina de jantar e vai dormir, ou ingere uma bebida alcoólica e vai dormir. O hábito de você não dar o tempo para o seu organismo reagir ao alimento e fazer uma boa digestão interfere nisso. A obesidade interfere pelo aumento da pressão intra-abdominal, aumentando a pressão, comprimindo o estômago, fazendo com que haja mais refluxo, certo? E claro que existe uma fragilidade, existe uma coisa relacionada com a pessoa mesmo, com a constitucional dela, que também interfere nisso. Mas realmente aumenta a incidência, sim. Então não é só impressão, não, não. tá? E o caso das hérnias de hiato também, né, que é no esôfago aqui, também está aumentando? A hérnia de hiato é totalmente relacionada com o refluxo. E ela é causada por uma fragilidade na transição do esôfago com o estômago, certo? Onde fica o esôfago passando pelo diafragma. Por fragilidade, ou por uma laceração, ou por uma abertura do espaço que existe ali, começa a forçar o estômago a entrar para dentro do tórax. Isso que é a hérnia de hiato. É a entrada do estômago para dentro do tórax. E isso faz com que propicie o refluxo. Tem pessoas que têm refluxo sem hérnia, mas tem pessoas que têm refluxo com hérnia, e aí é mais difícil de tratar clinicamente. E o refluxo você consegue reverter mudando hábitos? Sim. Existem casos que a pessoa, quando é magra ou quando está acima do peso e consegue fazer um regime, tem uma perda de peso e com mudança de hábitos alimentares, consegue controlar totalmente o refluxo. Mas é importante deixar claro que é a mudança de hábito. Se você toma café o dia inteiro sem parar, se você ingere bebida alcoólica com muita frequência, se você come muita comida gordurosa, que são as coisas que mais interferem nisso aí, se você não mudar esses hábitos, você não vai melhorar. Isso que a pessoa tem que entender aqui. Você vai ter que deixar de fazer algumas coisas? Sim. Se você quer melhorar, talvez você tenha que deixar de fazer algumas coisas. E outra doença que me parece bastante moderna também é a tal da gordura no fígado, né? O tal do fígado gordo. Hoje, assim, se conversa com 10 pessoas, 5 dizem que tiveram esse diagnóstico mesmo sem sintoma nenhum. O que é essa doença? Qual é a gravidade dela? Como é que as pessoas podem saber que tem? Você viu que você falou duas doenças já para a gente começar a conversar e as duas estão relacionadas com a obesidade. Opa, então o povo está gordinho, mas a epidemia está aí, né? Exatamente. Você pode localizar uma pessoa magra com esteatose hepática, que é a gordura no fígado? Pode, mas a grande chance você vai pegar nas pessoas obesas, com sobrepeso, acima do peso. A esteatose hepática é a infiltração de gordura dentro das células do fígado. E essa infiltração é causada por acúmulo de gordura, que tem relação total com sedentarismo, alimentação errada, excesso de ingesta de gorduras, excesso de ingesta de carboidratos, excesso de ingesta de condimentos, de coisas industrializadas. Isso vai fazendo essa infiltração de gordura é uma coisa acumulativa, crônica, que dificilmente a pessoa que tem esteatose vai voltar a ter o fígado normal mesmo que faça dieta. O tratamento é baseado no controle para evitar a progressão da doença, que pode avançar até chegar numa cirrose no extremo. Estima-se que em torno de 20 a 30 anos,
A grande maioria dos transplantes hepáticos vão ser indicados por esteatose hepática avançada. Você tem a ideia da gravidade do problema. Não, e eu duro que se continua aumentando essa epidemia de obesidade, não vai sobrar fígado saudável para transplantar, né? Hoje a gente faz cirurgia bariátrica, é raríssimo você encontrar um paciente candidato à bariátrica que não tem esteatose hepática. Então, quer dizer, as pessoas estão se envenenando lentamente. Lentamente. Nós não fomos preparados para essa alimentação que nós estamos hoje. Nós fomos preparados para uma alimentação naturalista, de coisas naturais, da natureza mesmo, coisas feitas em casa, e cada vez mais nós vamos comprando mais alimentos industrializados, condimentados, hipercalóricos, hipergordurosos. E nessas alturas, já que nós estamos falando aí de aparelho digestivo, eu vou abusando, quer dizer, daqui a pouco nós chegamos na bariátrica. Vamos lá, a gente vai chegar. E uma coisa que me chama a atenção aí, né? Você falou em dieta e tal. Muita gente está aí numa violenta campanha contra o leite e contra o glúten. Eles são mesmo os vilões da vez ou eles só são contraindicados para quem tem algum tipo de alergia ou intolerância? Veja só, eu conversei com um pesquisador recentemente, ele estava me mostrando alguns dados. O trigo nosso é um trigo que foi selecionado ao longo de milhares de anos aí para fazer aquele pão fofinho, para fazer aquele pão gostoso de apertar, gostoso de comer. Só que esse pão gostoso de apertar, para ele ficar assim, ele precisa de um trigo com muito glúten. O trigo inicial, que era usado há milhares de anos atrás aí, ele era um trigo que fazia aquele pão mais grosseiro, aquele pão mais duro, mais maçudo, que tinha pouco glúten. Mas não era um pão que era bom, então eles foram selecionando o trigo, até que chegaram a esse trigo nosso. Então, por isso que cada vez mais está aumentando mais a incidência de pessoas com a doença celíaca, a doença do glúten, porque está aumentando a taxa de glúten nos alimentos também. Ah, tá. E a lactose? A lactose, não. A lactose é uma coisa que existem 3 tipos de intolerância à lactose, mas só para definir bem para a população, ela é causada por uma deficiência de quebrar a proteína do leite. A lactose é a proteína do leite. Você precisa, para você absorver ela no seu corpo, você precisa quebrar ela em açúcares mais curtos, menores. E essa quebra necessita de uma enzima. Então, a falta dessa enzima, ou a falta de atuação dessa enzima no teu corpo, que causa essa intolerância, certo? Quando a pessoa tem intolerância, é muito difícil dela voltar a ficar normal, infelizmente. Por isso que cada vez está aparecendo mais, e aí os sintomas vão se exacerbando, que a pessoa não faz a dieta correta. Então, quer dizer, quem tem problema, quem não tem problema, o glúten e a lactose não são necessariamente vilões. Não são. Como há uns anos atrás, não passe perto de ovo, de preferência assassine todas as galinhas. Exatamente. E agora não, agora coma ovo todo dia, agora de manhã, tarde e noite. Antes o ovo fazia mal, agora o ovo faz bem. Fica nessa aventura. Café também fazia mal, agora faz bem. Aí, será que um dia vão descobrir algum cigarro que faz bem? Não. Acho que não, né? Espero que não. Espero que não, né? Eu brinco assim porque eu sou ex-fumante e o Dr. Joelson foi um dos meus principais incentivadores para largar de fumar, por isso que eu estou brincando com ele aqui, mas ganhar de fumar, parar de fumar é só ganho, né? Não, isso é ganho de vida, ganho de qualidade de vida, você mesmo pode falar, quanto mais sabores você sente hoje que você não sentia antes, né? É totalmente diferente. Só que você ganha peso, né? Sim. Isso, por exemplo, é uma troca, ganho, né? É uma troca, não tem jeito. E aí, quando você tem esse ganho de peso, ele é mais grave de quem sempre foi gordinho? O ganho de peso repentino com a idade ou com mudança de emprego, ou no caso, quem para de fumar, é mais nocivo? O mais nocivo do ganho de peso é aquele que começa mais cedo. Quanto mais cedo você for obeso, mais difícil você ter uma perda razoável e chegar num peso razoável de novo. Esse ganho que você falou que da nossa idade, que quando a gente passa dos 40, começa a ganhar peso, é uma coisa, vamos dizer assim, quase que normal da natureza. Você pode controlar? Pode, mas é uma tendência que o nosso corpo tem de acumular um pouquinho de peso com o passar dos anos. Mas aquele jovem que depois dos 14, 15 anos de idade já começa a ficar obeso, esse vai ter muito mais dificuldade de realmente perder peso. E hoje em dia, né, agora entrando aí na questão da cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica surgiu aí o quê? Uns 15, 20 anos, talvez? Não, faz mais, faz uns 30, 40 anos já. Mas aqui no Brasil ela é menos recente, né? Foi nos anos 80 a primeira cirurgia bariátrica no Brasil. Nossa, então é mais antiga do que eu imaginava. E a procura, a taxa de sucesso, as técnicas, como é que está hoje essa questão da cirurgia bariátrica? Ela é um dos procedimentos médicos mais normatizados no mundo, porque ela surgiu nesse período agora de 40 anos para cá, vamos dizer,
E então, como ela foi uma coisa nova, ela merecia muita regulamentação e os médicos, de forma geral, tanto as sociedades de especialidades quanto o Conselho Federal de Medicina, eles começaram a exigir critérios e normatizar esses critérios. Às vezes, alguns médicos acham que esses critérios são até excessivamente rigorosos, mas eu acho que não. Eu entendo que o índice de sucesso dela está baseado nesses critérios. Se não houvesse esses critérios, talvez o sucesso não fosse tão grande. Mas é uma cirurgia de grande risco, não é uma coisa simples, é uma cirurgia que tem uma mortalidade expressiva, que a gente precisa falar para os pacientes, para não pensarem que é igual entrar no hospital, fazer uma cirurgia de vesícula ou fazer uma cirurgia de hernia de hiato, como você falou, não é uma coisa tão simples, é uma coisa mais complexa. O paciente obeso, por si só, pela sua questão do acúmulo de gordura que ele faz, ele tem uma alteração metabólica importante que provoca distúrbio de cicatrização de feridas, provoca aumento de infecções cirúrgicas, provoca maior risco de trombose e embolia, porque a circulação do sangue é deficiente. Então, são riscos aumentados que uma pessoa não obesa não teria. Então, ele tem que ser levado, ele tem que ser considerado um paciente de alto risco sempre. Não é um paciente simples, não é uma coisa simples nunca. E essa história de que a pessoa eu sou obeso, eu sou o gordinho saudável, isso é meio mito, assim, esse é aquele que você mesmo quer se convencer disso. Não existe o gordinho saudável, né? Tanto que a obesidade já é considerada uma doença pela Agência Mundial de Saúde, né? E como você falou, é uma epidemia mundial. 45% da população brasileira está obesa, com sobrepeso. Nossa, isso é muito. É muita gente. É muita gente. E se você pega esse obesa ou com sobrepeso, qual a diferença? Hoje isso é baseado no índice de massa corpórea, o IMC, né? Já temos como assim, conceito firmado na discussão dos congressos que o IMC não é uma boa base para a gente trabalhar, mas é o que nós temos ainda no momento. Tá. Está sendo estudado outras formas, análise com bioimpedância, que vai analisar realmente a taxa de gordura, outras coisas, mas é o que nós temos como base. E hoje, você pensando em qualquer pessoa normal, pessoas normais como nós dois aqui, uma pessoa que tem um IMC acima de 25 está acumulando gordura, não está acumulando outra coisa. Você tem que pensar sempre em pessoas dentro da realidade normal, né? Então, se de 25 a 30 é sobrepeso. De 30 a 35 é obesidade grau 1. De 35 para cima já é obesidade mórbida, já é associada a doenças mais graves. E por que se define como obesidade mórbida aqui? O IMC hoje é o IMC de 40, que é como base, né? Porque a pessoa chega num índice que dificilmente, com raríssimas exceções, mesmo que com tratamento medicamentoso, com dieta correta, com a atividade física correta, ele vai ter a possibilidade de voltar um peso dentro de uma realidade para ele. Porque já se acumulou tanta gordura no corpo que a pessoa não consegue. Ela não tem mais aquele vigor físico para fazer atividade física, ele não consegue mais fazer uma dieta controlada e não passar fome, já fica muito mais difícil. Quando está num sobrepeso, numa outra taxa assim, você consegue reverter isso normalmente. Então, quer dizer, quando chega aí nessa situação, aí o jeito é só a cirurgia mesmo. O jeito é aquilo, como assim, foi feito isso há tempos atrás, começando a definir padrões, né? Então, definiu-se que IMC de 40 precisa de alguma conduta mais drástica. Por quê? Se a pessoa não fizer uma cirurgia naquele momento que chega nesse IMC e esperar mais 10 anos, como é que ela vai estar? Se você vai pensar que uma pessoa normal como nós ganha em média 1 quilo por ano, essa pessoa ganha 2, 3 quilos por ano, fácil, sem fazer esforço. Depois de 10 anos vai estar com 30 quilos a mais. Vai estar hipertenso, vai estar diabético, vai estar com artrose na coluna, vai estar com artrose de quadril, vai estar sem conseguir fazer atividade física, sem caminhar, com inchaço nas pernas, que não consegue controlar. Então você tem que fazer, a cirurgia tem essa finalidade. Ela tem a finalidade de melhorar a qualidade de vida da pessoa e prevenir complicações futuras. Esse nosso papo está muito bom, a gente pode continuar mais um pouco? Vamos lá. Então, é um instante só aí, eu já volto, não saia daí.